Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC, e no episódio de hoje a gente vai seguir a sequência, a minissérie que a gente está fazendo sobre ETFs. Então, aqui nos episódios anteriores, a gente já falou sobre o que são ETFs, características básicas, diferenças em relação a outros tipos de fundos de investimento. Falamos sobre alguns tipos de ETFs e índices aqui no Brasil, exposição de ETFs no Brasil que se expõe a mercados no exterior e outros tipos de mercados. E agora a gente vai falar especificamente sobre ETFs no exterior, investindo lá fora, atrás de ETFs e também finalizando aqui o nosso papo, a nossa minissérie. E para me acompanhar aqui nessa agradável conversa, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá fechar esse tema dos ETFs. Espero que todo mundo fique bem atento, porque tem muita oportunidade, muita coisa bacana. Exato, e também para acompanhar a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho. Opa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa, mestre Habib, mestre Rafa, nesse que será o nosso episódio de número 67, falando sobre TF direto lá fora. Vamos que vamos, Habib. Pois é, vamos para cima. E como nesse episódio a gente vai falar sobre alguns produtos, né? É sempre bom pontuar que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de investimentos. A gente está dando alguns exemplos, né? Muitos desses produtos, alguns a gente pode ter na carteira, outros não, mas são exemplos para você entender o contexto, né? E é muito importante que você tome a decisão de investimento. De preferência, né, de acordo com algum especialista que recomende algo para seu perfil de investimento e a sua carteira. Tá, então não fica aceitando dica dos outros, não. Pega o conhecimento, acumula e faça o seu desenvolvimento junto com alguém especializado que está dedicado para o seu perfil. Bom, vamos lá então, pessoal. Só pedindo antes de começar para você seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany, e também lá no YouTube, que estamos presentes. Tem alguns papos aí, alguns conteúdos novos para você. Bom, vamos lá, gente. Então, dando uma retomada, Marco, é o seguinte. Semana passada, né, a gente já falou sobre ETFs no Brasil, e semana passada a gente comentou sobre como se expor ao mercado fora do Brasil, vamos dizer assim. E a gente falou de ETFs aqui no Brasil, que você compra na B3, né, através da sua corretora aqui, seja de bancão, seja corretora digital, enfim, onde você tiver conta, e você consegue se expor ao mercado lá fora, né? Dá uma retomada aí, só para a gente introduzir o assunto. Excelente, né? Então a gente está pensando em diversificar, em sair, né? Alocar o nosso patrimônio fora do Brasil, até para sair dessa loucura que é esse risco, o Brasil, essa volatilidade imensa, né? Que só quem acompanha o mercado financeiro vê como é que é a emoção que é. E aí, como que a gente pode fazer isso, Habib, ainda aqui do Brasil? Né? Então, eu tô falando, eu não quero abrir conta fora. Eu quero, através da minha corretora padrão, me expor a esse mercado internacional que é grande parte do mercado mundial. Bom, a gente pode primeiro comprar um ETF aqui no Brasil que, por exemplo, representa um ETF lá fora. Tá? Um exemplo disso é aqui na B3, o IVVB11, que é um ETF que você compra e que representa o IVV, que o Rafa vai comentar daqui a pouco, mas tem a ver com o S&P. Perfeito? Existe ainda uma segunda maneira, Habib, aqui do Brasil para você se expor no mercado lá fora. E é através dos BDRs de ETF. Né? O BDR do ETF é aquele recibo de depósito de um ETF lá fora. Aqui na B3 a gente já tem aí mais de 40 BDRs de ETF e a gente, no capítulo anterior, até citou alguns, né, que permitem com que a gente se exponha não só a mercados mundiais, mas a commodities, a empresas de dividendos, enfim. Falando especificamente do IVVB11, do IVV, né, que é um ETF lá fora que o Rafa daqui a pouco vai explicar, a gente pode investir via um ETF aqui no Brasil, e aí é o IVVB11, mas também existe a BDR que replica o ETF lá fora. E aí o ticker dela é BIVB39, tá? Todas elas replicam um cara lá fora. E aí a ideia de hoje é justamente a gente pensar, beleza, existe esse mercado aqui no Brasil, mas eu quero ir efetivamente, fazer o câmbio lá para fora e comprar lá fora, né? O que existe, né? Porque daí a gente já abre um outro mundo, né, Habib? E a ideia de hoje é justamente trazer essas diferenças.
Pois é, eu acho importante, aqui antes de passar a bola para o Rafa falar dos índices, né? A gente falou na semana passada dessa exposição lá fora, e tem benefícios, né, em você adquirir ativos aqui no Brasil que se expõem lá fora, a facilidade, você consolidar tudo na sua corretora, não precisar fazer um câmbio, etc. Por outro lado, você está exposto a uma quantidade extremamente limitada de ativos. Como o Marco falou, são um pouco mais de 40 BDRs de ETFs aqui no Brasil, todos de uma gestora só, que é a BlackRock, né? E você tem 20 e alguma coisa ETFs que se expõem ao mercado lá fora, né? Quando a gente vai para fora, a gente está falando de milhares de ETFs que você pode se expor em mercados que você não consegue atingir aqui no Brasil, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, bom, Habib, Marco, Rafa, como que eu faço para colocar meu dinheiro lá fora? Hoje em dia, a gente tem opções muito mais fáceis, né? Existem corretoras, não vou fazer propaganda gratuita aqui, mas há corretoras em que você faz a sua conta. A corretora geralmente tem uma parceria com algum banco de câmbio aqui no Brasil, você faz dentro da própria plataforma, faz com que o dinheiro vire dólar, né? Seu real vire dólar, enfim, em geral trabalhando com os Estados Unidos, e pronto, você está livre para investir lá fora, né? Então não é doloroso, claro que tem custos de câmbio, e esses custos devem ser analisados na hora de investir, mas é uma coisa muito mais fácil do que talvez 2 anos atrás. Mas vamos lá então, agora partindo do princípio que você definiu, que vai fazer o câmbio e que vai investir lá fora diretamente, a gente tem algumas opções aqui. Então, Rafa, vamos começar falando de algumas opções que a pessoa tem quando ela vai investir lá fora diretamente. Vamos lá. Bom, primeiro, né, vou falar aqui de alguns ETFs lá que são bem plain vanilla, ou seja, os ETFs talvez alguns mais simples que a gente consegue encontrar lá fora. O primeiro deles, o Marquinhos adiantou um pouquinho, é o IVV, que é o ETF que replica o S&P americano. E aí vocês podem se perguntar, poxa, mas por que eu eventualmente investiria no IVV ao invés de fazer o investimento, por exemplo, no IVVB11, que é o ETF que a gente consegue comprar direto aqui na B3, na Bolsa Brasileira. Uma das vantagens de investir nos ETFs direto lá fora é que normalmente você paga uma taxa de administração que é um pouquinho mais baixa. Então é muito importante que a gente sempre faça essa comparação. Poxa, eu estou investindo no ETF no Brasil, qual a taxa de administração que eu vou pagar? E se eu investir na alternativa lá fora, qual vai ser a taxa de administração? Então, esse é um ponto que a gente sempre tem que avaliar, porque em alguns casos a taxa de administração aqui no Brasil pode ser relativamente alta. E o outro ponto, como você adiantou, né, Habib, é a questão do câmbio, mas se a gente fizer uma conta simples, quando a gente manda dinheiro lá para fora, normalmente a gente paga um spread aí de mais ou menos 10, 12 centavos, né? Que não é um spread tão caro para esse envio, se a gente comparar, por exemplo, com o custo de uma casa de câmbio, mas isso ainda representa mais ou menos uns 2% do recurso que a gente está mandando, né? 2% para mandar, 2% para trazer de volta, a gente está falando de mais ou menos 4% de custo para fazer a operação lá fora. Então, isso é uma outra coisa que tem que entrar na conta também. Bom, além do IVV, um segundo ETF, que é um ETF plain vanilla, vamos dizer assim, é o QQQ. São 3 letras Q, e esse ETF é um ETF que replica o índice da Nasdaq. Quem investiu nesse ETF ganhou uma pequena fortuna, né? Porque a gente sabe que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm se valorizado de forma bastante diferenciada, vamos dizer assim, e, portanto, fazendo investimento nesse índice, a gente tem exposição principalmente àquelas empresas que a gente já conhece bastante, né? Que é o caso da Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, todas essas empresas. E para fechar, um terceiro ETF que é o N de navio, O, B de bola, L, Noble. Esse ETF é um ETF que é composto por empresas americanas que apresentaram uma crescente distribuição de dividendos nos últimos 25 anos. Então, seria o primo, vamos dizer assim, do Divo 11 brasileiro, né, que é o nosso ETF aí das empresas que mais pagam dividendos. Lá tem
ETFs com essa característica também, no caso, esse NOBL, para aquele investidor que é um investidor que gosta mais dessa estratégia de dividendos, seria uma alternativa, então, para investir em empresas americanas que têm pago dividendos acelerados aí nos últimos anos. Pô, muito bom, Rafa. Então é importante para o investidor saber que ele deve comparar, né? Enfim, tem pontos a favor, pontos contra, que ele pode eventualmente ponderar na hora de pensar em um ETF que você tem à disposição aqui na nossa B3, né? Ou, enfim, uma BDR de um ETF, e um ETF lá fora, né? E você falou também desse NOBL, né? Que é o primo do nosso Divo 11, né, que foca em empresas pagadoras de dividendos. E, pô, 25 anos com dividendos crescentes, né, aqui a gente está falando de empresas certamente sólidas, né, isso é muito importante. E um outro ponto, né, então, claro, você tem a opção de investir lá fora, a mesma coisa que você investiria aqui dentro, que replica índices lá fora. Mas eu acho muito interessante, né, eu quero trazer aqui 3 ETFs, que são ETFs que você não tem opção de investir aqui no Brasil, mas que podem fazer parte de uma estratégia. E aqui, Marquinho, né, como eu sou professor do Taleb, né, de antifragilidade, né, investindo em ativos que te preparam para o apocalipse, né, então, mas a antifragilidade é um conceito interessante do Taleb, e eu peguei 3 ETFs aqui que replicam alguns índices interessantes que a gente não tem opção aqui, né? Um deles é o REET, né? Ele é um ETF, ele não é um dos maiores, né, desse mercado, mas ele é um ETF que replica o índice de, vamos dizer, fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, que são os REITs, né, os Real Estate Investment Trusts, que não são fundos, são empresas, né, mas que têm uma característica específica, tem uma obrigação de distribuir, se eu não me engano, são 90% do lucro contábil em dividendos, tá? Corro o risco aqui de estar falando o número errado, mas se eu não me engano é isso, que aqui no Brasil é o fluxo de caixa que o fundo tem que investir, tem que distribuir, lá se eu não me engano é o lucro contábil, mas vale a pena corrigir essa informação depois. E de qualquer forma, né, são empresas que podem ser alavancadas, uma estrutura diferente do fundo imobiliário aqui, né? Esse RET, por exemplo, né, ele tem uma distribuição de dividendos um dividend yield, né, em torno de 2,5%. Você fala, nossa, é muito pouco. Aqui no Brasil, fundos imobiliários, né, fazem uma distribuição muitas vezes de 8%, 9% ao ano, né? Mas tem um ponto, né, em dólar essa distribuição, e o outro ponto é que o mercado americano ele é um mercado um pouco mais estável, com yields que costumam ser um pouco mais baixos mesmo, né? Então esse é um ponto. E a gente já falou de REITs, hein, desses fundos imobiliários americanos, bem entre aspas aí, em episódios passados. Então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de mercado, dá uma olhada lá que a gente falou bastante sobre isso. Um outro mercado que a gente não pode investir aqui no Brasil, né, não tem nenhum produto e há barreiras regulatórias também aqui, né, que é o mercado de cannabis, né? Então, o maior ETF desse mercado é o ETF que chama MJ, né? Sugestiva, né, a sigla, mas esse ETF ele se expõe a empresas canadenses e americanas no mercado legal de cannabis, medicinal, recreativa, enfim, e é um ETF que também distribui dividendos, em torno de 2% de dividend yield, né, e teve um crescimento expressivo no ano de 2020, né, depois de eleição de Biden, etc., né, aumentou ainda mais. E um outro mercado, né, que esse aqui também é para quem quer se preparar para o apocalipse, viu, Marquinho? Que é o mercado de água. Então tem o ETF PHO, né, que é da Invesco, né, gestora grande também, que ele se expõe ao mercado de águas. Todos esses ETFs, eles são passivos, né? Gestão passiva. Então, eles pegam algum índice, tem vários índices lá fora, e esse, no caso, acompanha as principais empresas do mundo de água, né? Então, isso é mais uma forma de você se expor que você não pode se expor aqui no Brasil. Então, esses são 3, e agora eu vou passar a bola para o Marquinho, que vai trazer mais alguns aí. É isso aí, Rabir. Cara, excelente, né? Excelente. E olhando, assim, né? A gente está olhando da ponta do investimento, né? Quando a gente olha da ponta da empresa que está captando, né, esses recursos, estimula o mercado como um todo, né? Então, empresas de água, né? Então, você está estimulando empresas, colocando dinheiro lá na empresa na ponta final. Excelente. Mas separei 2 ETFs aqui muito legais, Rabir, que a gente também aqui não tem no Brasil.
Um deles são os ETFs alavancados. Como assim, Marco? Eles continuam seguindo o índice, tá? Então, por exemplo, trouxe para vocês aqui o TQQQ, né? O Rafa acabou de explicar sobre o QQQ, né? Que segue lá as principais empresas da Nasdaq. E você tem o TQQQ, que é alavancado, ou seja, tudo que o índice da Nasdaq sobe, o TQQQ, utilizando mecanismos de alavancagem de derivativos, ele tende a entregar 3 vezes o que subir ou cair, tá? Então, se o QQQ subiu aí 100% nos últimos um ano, né? O TQQQ subiu 300%. Perfeito? Esse principal fundo aí, alavancado, tá? Ele tem hoje sob gestão, Habib, 11,7 bi de dólar. Ou seja, é um fundo aí já consistente, né? E o segundo tipo de fundo que eu gosto bastante, né? Ali na ideia de se proteger, é um ETF inverso. Eu trouxe aqui um nome, é o SQQQ, tá? Então, ele é o inverso do que o QQQQ, tá? Então, e não só inverso, tá? Ele, através de mecanismo de alavancagens, tudo que o QQQ sobe, ele cai, mas ele, além disso, pessoal, ele é alavancado em 3 vezes. Então, tudo que subiu a Nasdaq esse ano, o SQQQ caiu 3 vezes mais, né? Então, hoje ele está baratinho, viu, Habib? Mas uma grande ferramenta para se proteger, né? Então, eu comecei a me expor lá fora, de repente veio uma crise, as minhas ações caíram. Se você tem um mecanismo desse, você consegue recuperar ali e manter a sua carteira estável, Habib. É isso aí que eu trouxe, pessoal. Pois é muita opção, né, de investimento. E para facilitar, bom, é legal você pegar algumas informações, né, em sites, e um que eu recomendo e uso também, que eu gosto de fazer investimento direto lá fora, tal, é o ETF.com, é bem simples assim. E ele tem toda a listagem de ETFs, né? Você consegue segmentar, por exemplo, por classes de ativos, então ETFs de commodities, ETFs de currency, né, moeda, de renda fixa, renda variável. Separa também por tipo de investimento. Então, como o Marquinho falou, ETFs inversos, né, que fazem, vamos dizer, o hedge ali daquele índice, alavancados, ETFs que se baseiam em certos índices, por exemplo, S&P, enfim, vários tipos, ETFs por setor. Então, a gente está falando aqui de setor como bancário, automotivo, Bitcoin, farmacêutico, real estate, o próprio REIT, né, que a gente comentou, energias renováveis, solar, enfim, tem uma porrada de opção de ETF caso você queira se expor a mercados bem específicos, né? E tem mais um tipo de ETF lá fora, que eu acredito que não tem aqui no Brasil, que são os ETFs de gestão ativa, né? Então a gente aqui falou de ETFs todos de gestão passiva, né? Acompanha um índice. Então o gestor, o que ele faz? Ele tem que ponderar ali a carteira de acordo com o índice, né? O índice mudou, ele vai lá e muda, né? O trabalho é menor, as taxas tendem a ser menores. Então até dos ETFs que eu comentei aqui, por exemplo, o MJ, né, o ETF do mercado de cannabis, ele tem uma taxa de administração razoavelmente alta para um ETF passivo, 0,75%. Já o ETF de REIT, que eu falei, ele tem uma taxa que é um pouco mais adequada, 0,19%. Né? Então, lá eles têm uma taxa que é razoavelmente baixa, se comparado aqui ao Brasil. Mas os ETFs de gestão ativa, né, eles têm uma taxa que vai aí de 0,7% até 1% eventualmente, né, e se assemelham muito aos fundos de investimento de gestão ativa que a gente tem no Brasil, né, com a diferença que eles são negociados em bolsa. Né? E aí acho que a gente pode terminar aqui nosso papo sobre ETF, batendo papo aqui com o Rafa, falando sobre essa diferença. Né? A gente já comentou rapidamente, ETFs não, fundos de gestão ativa, fundos de gestão passiva. Então, Rafa, se a gente puder dar uma fechada nesse tema, né? Colocando essa diferença, vamos lá. Eu acho legal colocar primeiro o que significa a sigla ETF de forma conceitual. Porque é o que você falou, né, Habib? Em geral, a gente associa muito a ideia de ETF com fundos passivos, com a gestão passiva. Mas o significado dessa sigla é Exchange Traded Funds, ou seja, é quando você tem um fundo negociado na bolsa, em que você pode comprar as cotas desse fundo, comprar e vender como se fosse uma ação, certo? Então, esse conceito ou essa ideia não limita a aplicação, a utilização dos ETFs apenas para que isso, ou para que ele seja utilizado
para replicar ou como cotas de estratégias passivas. Ele muito bem pode ser utilizado também como um veículo para que você negocie cotas de um fundo de gestão ativa. Inclusive, outro dia eu estava dando uma lida no LinkedIn, né, de um professor meu antigo, e ele lançou a seguinte questão: será que os fundos imobiliários na Bolsa podem ser considerados ETFs? Porque realmente talvez algo que a gente não para pensar, mas é uma coisa que eventualmente sim, a gente poderia considerar, né? Bom, mas posto isso, a gente então tem possibilidades de investir em fundos ou ETFs que gerem ou que constroem uma estratégia de gestão ativa. E vale para a gente sempre fazer aquelas análises ou avaliações na hora que a gente decide em qual veículo, em qual cavalo a gente vai colocar o nosso dinheiro. Isso nos remete àquela velha discussão sobre o que é melhor, né? Se é melhor, se é mais vantajoso investir em estratégias ativas ou em estratégias passivas de investimento. As estatísticas mostram que, historicamente, as estratégias passivas superam a grande maioria das estratégias ativas. Existem algumas razões para isso. Uma delas é, por exemplo, as regras de rebalanceamento dos índices. Então, toda vez que você faz o rebalanceamento, por exemplo, do índice Bovespa, saem algumas empresas, entram outras. Normalmente, isso serve ou favorece a performance de médio e longo prazo. Tem algumas outras questões envolvidas também, que é o fato de que quando você tem uma disciplina, uma regra muito clara de construção de um índice e rebalanceamento, você deixa de lado todos aqueles aspectos emocionais que muitas vezes levam o gestor de uma estratégia ativa a cometer erros, né? Portanto, isso faz com que, historicamente, quando a gente decide pela alocação numa classe de investimento, eu quero investir na classe de inflação, na renda fixa, ou eu quero investir na Bolsa Brasileira, quando a gente opta por essas classes de investimento, muitas vezes a estratégia passiva, então, é a melhor opção. Mas será que existem fundos ativos que superam as estratégias passivas? Sim, existem também. Se você for capaz de selecionar aqueles gestores que são diferenciados, que têm um skill acima da média, skill é o termo que a gente usa justamente para esses gestores que têm uma capacidade, um conhecimento muito fora, né, do que é a média de mercado. Se você for capaz de selecionar esses fundos, você sim vai conseguir uma performance naquela classe que pode ser superior à performance do índice passivo. Mas se você não quiser ter dor de cabeça e garantir ali um resultado que provavelmente vai ser melhor do que a maioria dos fundos ativos, investe no ETF passivo mesmo, que provavelmente o resultado vai ser bom. Pois é, eu, Rafa, como um grande fã de estatística, também me torno um grande fã de fundos passivos, né? E admito que isso faz parte da minha estratégia. Não tenho nenhum fundo ativo na minha carteira. Quer dizer, tenho fundos imobiliários de gestão ativa, mas como fundos de ações ou multimercado não tem, né? E acabo confiando bastante nas estatísticas, porque eu também não sei se eu conseguiria selecionar os melhores gestores, né? Então eu teria que conhecer muito, ir atrás, histórico, fazer entrevistas. Meu ponto de vista, né? Mas eu acho muito importante a gente fazer essa análise, né? ETFs é um tema pouco abordado, ao meu ver, aqui ainda no Brasil, até em redes sociais, e, enfim, vídeos, né? Para o público geral. Eu acho que foi importante a gente fazer esse catadão aqui. E aí, Marquinho, eu queria saber se tem alguma informação, algum ponto aí para finalizar aqui esse bate-papo. Eu acho que mais uma que a gente tem que ficar de olho, né, entre a gestão ativa e passiva, né? Quando você tem uma gestão ativa, normalmente os custos são maiores, né? Então você está pagando alguém para olhar ativamente, né? E como eu seleciono os gestores? Pô, você pode pagar para alguém para selecionar os gestores, os famosos fund of funds, né? Então isso, e cada vez que vai colocando mais uma camada, vai surgindo mais taxas. Essas taxas, ao longo do tempo, são cobradas, né? Então podem fazer uma diferença muito grande. Mas é isso, Habib. Eu acho que já finalizando, quero agradecer todo mundo aí e é isso. Vamos que vamos. Muito obrigado, Marco. Rafa, de novo, muito obrigado por tudo. Vamos lá. Valeu, pessoal. Prazer. Até o próximo BT Semana. E grande abraço para todo mundo.
Muito obrigado. A gente finaliza com isso a nossa minissérie sobre ETFs. Semana que vem estamos de volta, a gente vai tratar de outro tema ainda a definir, né? Mas a gente vai falar com vocês na semana que vem, BTC Money, a gente se vê lá. Um grande abraço, tchau, tchau.